Bem-vindos ao nosso canal de Direito Constitucional. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema essencial: o direito à propriedade na Constituição Federal do Brasil. Este direito é central para o entendimento das liberdades e garantias fundamentais previstas na nossa Constituição. O direito à propriedade é crucial tanto para a sociedade quanto para os indivíduos. Ele promove a liberdade, permitindo que as pessoas possuam bens e façam uso deles conforme suas necessidades e interesses. Além disso, a propriedade é um alicerce para a autonomia, possibilitando a independência financeira e a segurança pessoal. No âmbito econômico, a propriedade privada é um motor para o desenvolvimento, incentivando investimentos e a geração de riqueza. Para aqueles que se preparam para concursos públicos, especialmente em carreiras jurídicas e administrativas, o conhecimento do artigo 5º e seus incisos é indispensável. Esses dispositivos são frequentemente cobrados em provas e são fundamentais para a atuação em diversas áreas do direito e da administração pública. Entender os detalhes e as implicações do direito à propriedade pode ser um diferencial decisivo. Nosso objetivo neste vídeo é fornecer uma visão clara e acessível do direito à propriedade, abordando desde os aspectos teóricos até as principais doutrinas e jurisprudências consolidadas. Vamos explicar como esse direito é garantido e limitado pela Constituição, e como ele se relaciona com outros princípios importantes. Esperamos que este conteúdo contribua para seu aprendizado e seu sucesso nos estudos e na prática profissional. Agora, vamos mergulhar nos detalhes desse importante direito constitucional. A Constituição Federal garante que todos têm o direito de possuir bens, sejam móveis ou imóveis. Este direito é essencial para a liberdade individual e a autonomia dos cidadãos. A propriedade privada permite que as pessoas invistam, se desenvolvam economicamente e assegurem sua independência financeira. O uso da propriedade deve beneficiar tanto o proprietário quanto a sociedade. A propriedade não pode ser utilizada de maneira egoísta ou que prejudique o bem-estar coletivo. Por exemplo, terrenos urbanos não podem ser mantidos ociosos se houver necessidade de moradia na região. A função social da propriedade é um princípio que busca equilibrar os interesses individuais e coletivos. Desapropriação é o ato de retirar a propriedade de alguém por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social. Para que isso ocorra, a Constituição exige uma justa e prévia indenização ao proprietário. Este mecanismo é utilizado para garantir que a propriedade atenda a interesses maiores, como a construção de infraestrutura ou a promoção de políticas habitacionais. Em emergências, como catástrofes naturais, a autoridade competente pode usar uma propriedade particular para proteger a população. A Constituição assegura que, se houver danos, o proprietário deve receber uma indenização posterior. Este dispositivo garante que a propriedade possa ser utilizada temporariamente em prol do bem-estar coletivo durante situações de risco. Outros direitos e deveres relacionados à propriedade. Proteção da pequena propriedade rural. A pequena propriedade rural é protegida e não pode ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Direito à herança. Garante que os bens de uma pessoa falecida possam ser transmitidos aos seus herdeiros legais. Desapropriação para cultivo ilegal. Autoriza a desapropriação de propriedades utilizadas para o cultivo ilegal de substâncias entorpecentes e drogas afins. Proibição de confisco de bens. Proíbe o confisco de bens em razão de dívida tributária, protegendo o direito de propriedade dos cidadãos. Livre exercício profissional. Garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Proteção à propriedade intelectual. Assegura a proteção às marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, garantindo a propriedade intelectual. Função social da propriedade, política urbana e papel dos municípios. A Constituição Federal estabelece que os municípios têm um papel crucial na ordenação do uso da propriedade urbana para promover o bem-estar coletivo. Para isso, os municípios devem elaborar planos diretores, que são instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
Esses planos visam organizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A função social da propriedade urbana implica que o uso da terra deve ser compatível com as exigências fundamentais de ordenação da cidade. Isso significa que terrenos e imóveis urbanos devem ser utilizados de maneira que atendam às necessidades da comunidade, como moradia, áreas verdes, espaços públicos e infraestrutura. O objetivo é garantir que o desenvolvimento urbano ocorra de forma sustentável e inclusiva, promovendo a justiça social e a qualidade de vida para todos. O uso capião urbano é um mecanismo legal que permite a aquisição da propriedade de um imóvel pela posse contínua e ininterrupta por um determinado período, desde que seja utilizado para moradia. Este instituto está previsto na Constituição e visa regularizar a situação de milhões de brasileiros que ocupam terrenos urbanos irregularmente. Para que o uso capião urbano ocorra, é necessário que a pessoa possua uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos, sem oposição, e a utilize para sua moradia ou de sua família. Além disso, o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O uso capião urbano promove a função social da propriedade ao garantir que terrenos ocupados sejam efetivamente utilizados para moradia. Isso contribui para a redução do déficit habitacional e para a inclusão social de famílias de baixa renda. Ao reconhecer a posse prolongada e o uso adequado do imóvel, o uso capião urbano regulariza a situação fundiária e integra os ocupantes ao tecido urbano formal. Princípios da ordem econômica. Relação entre a função social da propriedade e a ordem econômica. A função social da propriedade é um princípio essencial para a organização da economia nacional, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Este princípio assegura que a propriedade privada deve ser utilizada de maneira a promover o desenvolvimento econômico e social, beneficiando tanto o proprietário quanto a coletividade. Propriedades que não cumprem sua função social podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária ou para projetos de desenvolvimento urbano que atendam ao interesse público. A função social da propriedade contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao garantir que todas as propriedades sejam utilizadas de maneira produtiva e em benefício da sociedade, este princípio ajuda a reduzir as desigualdades e a promover a inclusão social. Impacto na economia. A aplicação da função social da propriedade tem impactos significativos na economia. Um exemplo é a reforma agrária, que visa redistribuir terras improdutivas para agricultores sem terra. Ao promover a agricultura familiar e a produção sustentável, a reforma agrária contribui para a segurança alimentar, o desenvolvimento rural e a geração de emprego e renda. No contexto urbano, projetos de desenvolvimento que aproveitam terrenos e imóveis improdutivos podem transformar áreas degradadas em regiões vibrantes e produtivas. Por exemplo, a construção de moradias populares em terrenos ociosos ajuda a resolver problemas habitacionais, melhora a infraestrutura das cidades e oferece melhores condições de vida para a população. Além disso, a criação de espaços públicos como parques e centros comunitários em áreas anteriormente subutilizadas promove a integração social e o bem-estar coletivo. Esses projetos não apenas valorizam o espaço urbano, mas também estimulam a economia local através da geração de emprego e do aumento do consumo. Ao assegurar que a propriedade atenda à sua função social, a Constituição Federal não apenas protege os direitos dos proprietários, mas também promove o bem-estar social e o desenvolvimento econômico. Este equilíbrio é fundamental para a construção de uma sociedade mais próspera e equitativa. Aspectos doutrinários sobre o direito à propriedade. José Afonso da Silva é um dos doutrinadores mais respeitados no campo do direito constitucional. Ele interpreta o direito de propriedade como um direito fundamental, mas ressalta que este direito é limitado pela função social. Para Silva, a propriedade deve ser exercida de maneira a atender ao interesse coletivo, equilibrando os direitos individuais com as necessidades da sociedade. Outro importante doutrinador é Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Ele discute o conceito de propriedade e suas limitações dentro do contexto jurídico brasileiro.
Pontes de Miranda destaca a função social como um pilar essencial da propriedade, argumentando que o direito de propriedade não é absoluto e deve ser compatível com o bem-estar social e o desenvolvimento econômico. Outro grande nome da doutrina brasileira, Celso Antônio Bandeira de Melo, contribui significativamente para a interpretação da função social da propriedade. Ele analisa essa função como um limitador dos excessos individuais em prol do interesse social. Para Bandeira de Melo, a propriedade deve ser utilizada de forma a promover o bem comum, e a função social é um mecanismo que impede o uso abusivo ou improdutivo dos bens. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Decisões sobre desapropriação para a reforma agrária. O Supremo Tribunal Federal, STF, tem várias decisões pacificadas sobre a desapropriação de terras para fins de reforma agrária. Essas decisões garantem que a desapropriação deve ocorrer com justa e prévia indenização ao proprietário, assegurando que o processo seja realizado de maneira justa e equitativa. Precedentes sobre função social da propriedade. O STF também confirma consistentemente a função social da propriedade como uma imposição constitucional. Diversos precedentes destacam a necessidade de que o uso da propriedade esteja adequado ao bem comum, reforçando que os direitos de propriedade devem ser exercidos em conformidade com as exigências sociais e econômicas. Uso público temporário de propriedade em emergências. Em casos de emergência, como catástrofes naturais, o STF tem consolidado a jurisprudência de que o uso público temporário de propriedade particular não constitui esbulho, desde que haja indenização ulterior em caso de danos. Esta interpretação garante que o Estado pode utilizar propriedades privadas para proteger a população em situações de risco, respeitando, contudo, o direito do proprietário à indenização. Agora que exploramos os aspectos teóricos do direito à propriedade na Constituição, vamos passar para uma sessão de perguntas e respostas. Esta sessão foi preparada para reforçar os conceitos abordados e esclarecer possíveis dúvidas. Pergunta 1. Qual o papel do Estado em assegurar a função social da propriedade? O Estado é responsável por criar e aplicar leis que garantam que a propriedade cumpra sua função social, como desapropriações e políticas de desenvolvimento urbano. Pergunta 2. Como o direito à propriedade pode ser limitado pelo interesse coletivo? O direito à propriedade é limitado quando seu uso prejudica a coletividade. Por exemplo, propriedades improdutivas podem ser desapropriadas para projetos de interesse público. Pergunta 3. Em que situações o direito de herança se sobrepõe ao uso público? O direito de herança geralmente se sobrepõe, exceto em casos de desapropriação por necessidade pública, onde o interesse coletivo prevalece. Pergunta 4. Quais os requisitos para uso capião urbana e sua importância para a função social da propriedade? Os requisitos são posse contínua e ininterrupta por 5 anos, em área de até 250 metros quadrados, utilizada para moradia, sem ser proprietário de outro imóvel. Pergunta 5. Como a função social da propriedade influencia na distribuição de terras para fins de reforma agrária? Propriedades rurais que não cumprem sua função social podem ser desapropriadas e redistribuídas para promover a reforma agrária e o desenvolvimento rural. Pergunta 6. Qual a importância dos planos diretores municipais? Planos diretores organizam o desenvolvimento urbano, assegurando que a propriedade urbana cumpra sua função social e atenda às necessidades da comunidade. Pergunta 7. O que é a desapropriação? Desapropriação é a retirada de propriedade por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, com justa e prévia indenização ao proprietário. Pergunta 8. Como a jurisprudência do STF aborda a função social da propriedade? O STF reforça que a propriedade deve cumprir sua função social e valida desapropriações que atendam ao bem comum, com justa indenização. Pergunta 9. Qual é o papel dos municípios na função social da propriedade urbana? Os municípios devem planejar e regulamentar o uso da terra urbana através de planos diretores, promovendo o bem-estar coletivo e a sustentabilidade. Pergunta 10. O que é a proteção da pequena propriedade rural?
A Constituição protege a pequena propriedade rural, impedindo sua penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. Pergunta 11. Como a função social da propriedade impacta a economia? Ela garante que a propriedade seja produtiva, promovendo o desenvolvimento sustentável e a justiça social, como na reforma agrária e projetos urbanos. Pergunta 12. Quais são as limitações do direito de propriedade? As limitações incluem a função social, desapropriação por interesse público, e restrições ao uso inadequado que prejudique a coletividade. Pergunta 13. O que é o uso temporário de propriedade em situações de emergência? Resposta: em emergências, autoridades podem usar propriedades privadas para proteger a população, com indenização posterior ao proprietário por eventuais danos. Pergunta 14. Como a doutrina interpreta a função social da propriedade? Doutrinadores destacam que a propriedade deve servir ao interesse coletivo, e não apenas ao individual, promovendo a justiça social e o desenvolvimento. Pergunta 15. O que é a proibição de confisco de bens? A Constituição proíbe o confisco de bens em razão de dívida tributária, garantindo a proteção do direito de propriedade dos cidadãos. Conclusão e considerações finais. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o direito à propriedade na Constituição Federal do Brasil. Ao longo desta apresentação, abordamos vários aspectos importantes, desde as garantias e limites previstos no artigo 5º, passando pela função social da propriedade e seus impactos na economia e no desenvolvimento urbano, até as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais que consolidam esse direito. Refletimos sobre como a propriedade é um direito fundamental, que garante a liberdade e a autonomia dos indivíduos, mas que também deve ser exercido em conformidade com o bem coletivo. A função social da propriedade nos lembra que nossos direitos vêm acompanhados de responsabilidades para com a sociedade. A compreensão desse equilíbrio é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma visão clara e acessível sobre o tema. Convidamos você a refletir sobre o papel social da propriedade e a importância de seu cumprimento para o desenvolvimento sustentável e a justiça social. Antes de encerrar, gostaríamos de convidar você a deixar suas ideias de temas para os próximos vídeos nos comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos relevantes e úteis. Não se esqueça de conferir as dicas na descrição do vídeo. E se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos e colegas que também estão estudando direito constitucional. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.